O tema da mensagem de hoje é cisternas vazias que precisam ser cheias do fogo do avivamento. Fogo do Espírito Santo. Esse fogo que nós queremos nessa noite. E que se você estiver com o coração aberto, vai ser derramado sobre a sua vida de maneira tremenda. De maneira extraordinária. Porque é isso que o Espírito Santo quer, amém? Diz assim na minha tradução, minha Bíblia é Bíblia judaica, diz assim: entretanto, meu povo trocou sua glória por algo destituído de valor. Horrorizem-se com isso, ó céus, pasmem de absoluto horror, diz o Senhor, pois meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas perfuradas, incapazes de reter água. Infelizmente, com muita frequência, o povo de Deus tem recusado a visitação de Deus. Você vai falar assim, mas recusado a visitação de Deus? Sim. E isso não é de hoje. Isso começou lá no povo de Israel. O povo de Israel, eles abandonaram totalmente Deus. Eles colocaram outros deuses. Quando foi escrito isso aqui, Jeremias escreveu isso aqui, ele escreveu porque ele estava intercedendo por um povo que tinha abandonado Deus. E então, Deus viu que eles tinham realmente abandonado Deus, e aí levaram eles para o exílio. Eles foram levados escravos por Nabucodonosor para a Babilônia. Foi destruída a nação. Jerusalém ficou em ruínas. Tudo acabou para o povo de Israel. Porque eles abandonaram. Mas teve um profeta, esse profeta foi Jeremias, que ficou tempos em tempos, alertando o povo, voltem, Deus pode mudar a sua história. E eu quero dizer para vocês, que esses pecados subiram aos céus, e foram a destruição do povo de Israel. E hoje, não é diferente. Hoje, nós vemos o quanto está a corrupção. Não só no Brasil, em todo o mundo. Nós vemos como está o pecado hoje. E nós vemos que também hoje, dentro das igrejas, nós estamos trocando a glória de Deus por algo que não tem nenhum valor. Pessoas trocando Deus por algo que não tem valor. Mas só que naquela época, os deuses daquela época era Baal. Eles faziam estátuas, eles faziam tantas coisas para esses deuses, eles faziam sacrifícios para esses deuses. E hoje, os deuses de hoje são modernos. Sabe quais são os deuses de hoje? Os deuses de hoje são a moda. Os deuses de hoje são a beleza, a TV, a internet, o celular, o WhatsApp, os games, os entretenimentos, que você não larga deles. É tudo tipo de distração diabólica que o diabo tem acorrentado o povo de Deus. Tem pessoas que dormem com o celular para ver se vai ouvir um WhatsApp. Mas não pede, Deus, dorme comigo. Espírito Santo, dorme comigo. Tive casos com um pastor que teve problemas entre casais por causa dessa situação. A mulher ou o marido trocar um ao outro pelo WhatsApp. Agora se troca um ao outro pelo WhatsApp, imagine Deus. Imagina Deus. Estamos trocando Deus. Estamos trocando Deus. E o diabo tem roubado o nosso tempo de uma forma tão diabólica e você não tem percebido. O diabo tem entrado na sua casa. O tempo precioso que Deus te deu, o diabo tem roubado. E você não tem percebido. E estamos abandonando o Espírito Santo de Deus. Estamos abandonando Deus nas nossas vidas. A fonte de água viva.
A fonte que pode trazer unção. A fonte que pode trazer cura para você. Nós estamos. Sabe o que nós estamos fazendo hoje? Cavando as nossas próprias cisternas. Enquanto Deus é a fonte de água viva, que jorra direto do trono dele, nós estamos cavando as nossas próprias cisternas do nosso jeito. Do nosso jeito. E nossas cisternas são totalmente mundanas. Não são capazes de reter a água divina. A água divina que enche você do poder da unção de Deus. Hoje, se chega alguém na igreja, ou na sua casa, em qualquer lugar, a primeira coisa que ele pergunta, sabe o que é? Qual é a senha do Wi-Fi? Se tem uma pessoa chegando na casa de alguém e está doente, você não vai orar por ela, você pergunta da senha do Wi-Fi. Se você chega na igreja, você pergunta pela senha do Wi-Fi. Aí você fala assim, não, mas na igreja, pastor, não é liberado. Mas alguns líderes é liberado, e muitas vezes, na hora do culto, desonra o Deus de Israel, o Deus que é nosso Deus. Eu não sei quantos estão com os celulares ligados aí. Eu não sei quantos que na hora da pregação, da mensagem, está lá, sem tirar os dedos das teclas. Estão ali acorrentados em teclas mesquinhas, que não produz nada, que não produz vida, produz sem morte para você e para sua família. Infelizmente, em vez de você orar, você não tem tempo. Você está dominado pela internet. Você está dominado pela TV. Você está dominado por status que vão te levar ao inferno. É os nossos últimos dias aqui na terra, meus amados. E não pense você que você vai ficar para a eternidade aqui na terra. Você vai morrer. E o que é que você vai estar levando diante de Deus para Ele? Você vai levar a sua internet, o seu celular e dizer, Senhor, é o que eu tenho nas minhas mãos. A igreja está recebendo o mundo de braços abertos. Não é a igreja que está indo no mundo, o mundo está entrando na igreja. E aí, o diabo com seus demônios estão pulando de alegria porque estão conseguindo mais e mais território. A sua família, como está a sua família? Às vezes nós, em vez de dar uma Bíblia para o nosso filho, nós damos um celular. Crianças de 4 anos já sabem mexer mais no celular do que você. Quando eu era criança, minha mãe ensinava eu a orar, quando eu tinha 4 anos. Hoje as mães dão um celular na mão dos seus filhos, para eles não incomodar. Como você quer que seu filho cresça e não vira um drogado, não vira uma prostituta? O que é que ela tem aprendido? O que seu filho tem aprendido? Não é o que você tem ensinado. Não é o que você aprendeu. Não levamos projetos de jejum e oração para nossa família. As mulheres ou os homens brigam o tempo todo com os filhos, mas não são exemplos. Não oram, não leem a Bíblia, não buscam a presença de Deus. Cisternas vazias. Esse não foi o projeto de Deus para você. Cisternas vazias. Precisamos hoje de palavras que queimam como fogo dentro de nós. Precisamos desse fogo do céu que derrama sobre nós.
Se Deus fizesse que nem aquela época, descesse fogo do céu para mostrar que Ele está presente, talvez você acreditaria. Mas a presença de Deus, você tem que senti-la todos os dias da sua vida. Tem maridos que impedem a sua esposa ir na igreja. Tem mulheres que impedem os seus maridos ir na igreja. Você gostaria o quê? Que ele estivesse no bar bebendo? Você gostaria que seus filhos estivessem drogando? Acorda! Acorda, igreja! Joel 2,17 diz assim: chorem os sacerdotes e ministros do Senhor e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Chorem. Você tem chorado pela sua família? Você tem chorado? Você tem chorado pela sua igreja? Pelos jovens? Você tem chorado? Você tem chorado por um avivamento? Ou você tem esperado que alguém vá na sua casa fazer uma visita? Que vai orar por você, interceder por você? Mas e você? Quantas vezes você tem ajoelhado no chão, derramado suas lágrimas diante de Deus e pedido pela sua igreja, pela sua família, pelo povo que está indo em ruínas? Temos grandes exemplos de homens de Deus que fizeram a diferença, e não faz muito tempo. Moody, Wesley, Evan Roberts, Jonathan Edwards, Whitefield. Grandes homens que fizeram uma revolução enquanto eles viveram. Teve uns que morreram agradecendo a Deus e dizendo assim: eu estou vendo os céus abertos e eu logo estarei com Ele. Será que você vai poder dizer isso? Eu cumpri a minha missão na terra. Eu salvei milhões de vidas do inferno. E sabe por quê? Eles foram extraordinários ceifeiros em público. Sabe por quê? Porque eles foram grandes gemedores no lugar secreto. Eles foram grandes gemedores no seu quarto de oração. Eles foram grandes gemedores quando ninguém os via. Há quase um mês atrás, eu estava no meu quarto orando e tive uma visão. Uma visão real. O próprio Jesus foi ali no meu quarto. E Ele apareceu, não vi seus olhos, sua boca, seu rosto, mas eu vi um homem de branco, com os cabelos compridos, e estava na porta do meu quarto. E ele disse assim: você está pronta para pagar o preço? Eu disse: estou, Senhor. Eu estou pronta. Eu farei o que o Senhor me pedir. Eu quero mais da tua presença, mais da tua intimidade. Eu quero mais da tua glória manifesta. Eu quero mais da tua unção. Eu quero tudo o que o Senhor pode me dar. E ele falou assim: custa caro, você tem que pagar o preço. Eu estou procurando na terra homens que tampam a brecha do muro. E eu disse: Senhor, pode ser eu, uma mulher. Quando ele fala homem, ele fala em todo, geral. E naquele dia, o Senhor fez um desafio para mim. Eu quero que você leia o livro de Neemias, de ponta a ponta. E eu li. E na hora, eu nem assim acordei para ver que ele estava falando comigo. E eu conversando com ele, normal, como outra pessoa. E aí, eu chorei muito. Eu chorei muito. Quando caiu a ficha que eu estava conversando com o próprio Jesus, eu chorei muito. Era umas 9 horas da manhã e eu fiquei até quase 2 horas da tarde chorando. Chorando. A presença dele foi tão intensa que eu não pude reter as lágrimas.
E aí ele me deu então um projeto. A partir do 7º dia, todos os dias eu lia Neemias, todos os dias o Espírito Santo vinha e falava assim: leia o livro de Neemias. Eu lia de ponta a ponta. E se passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e foi 7 dias. Então ele me deu um projeto chamado Muro de Fogo. E ele disse assim: eu quero que você ore e interceda pelas famílias, que eu vou te dar um nome. E aí ele me deu o nome, eu anotei na minha Bíblia. E aí eu fiz um cartaz. Eu trouxe até esse cartaz. Pega ali para mim, por favor. E aí o cartaz que eu fiz, eu coloquei uns envelopes e fiz umas casinhas das famílias. E coloquei aqui e comecei a interceder. Na outra semana, aquelas famílias começaram a vir chorando. Tinha família que vinha chorando, desesperada, para nós ajudarmos elas. Não tem só isso aqui. Agora já deve ter mais de 10, mais de 12. Mas aí o discipulador do meu esposo chegou, nosso discipulador chegou: Elda, eu quero que você coloque eu nesse muro de fogo. E aí eu resolvi então colocar todos os meus discípulos do pastor, nossos discipuladores. Eu quero dizer para você, aqui são vidas que estão em ruínas, que precisam de ajuda. Mas muitas vezes, sabe por quê? Porque nós não temos projetos assim. Porque nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo. Que você não se preocupa com o outro que está pior do que você. E eu quero dizer para você, eu louvo a Deus porque muitas mulheres têm feito esse muro de fogo também. E hoje está colocando na sua célula. Louva a Deus por isso. Obrigada. Então você está disposta a pagar o preço? Você realmente está disposta a pagar o preço? Para ter mais intimidade? Para fazer aquilo que Ele manda? Para obedecer? Sabe quando o Espírito Santo sabe que você é uma pessoa que Ele vai usar muito? Quando você é obediente. O Espírito Santo pede algo para você e você não faz. Então Ele vai levantar outra pessoa que faça. Porque Ele está esperando que alguém esteja pronto a ser usado nessa terra. E não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é jovem. Ele quer levantar você. O ano passado, eu estava orando, e no meu quarto, eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você prepare vários sermões. Eu falei: como assim? Se prepare para quando o seu momento chegar. Eu disse: mas eu não estou entendendo. Se prepare para quando o seu momento chegar. E eu então comecei a ler livros, comecei a escrever sermões e preparar mensagens. E naquele mesmo ano eu fui chamada para fazer um congresso de mulheres. E Deus então foi me convocando. Eu quero dizer para vocês, se prepara para quando o seu momento chegar. Deus só chama um soldado preparado para a batalha, para a guerra. Eu quero dizer para vocês, em Zacarias 2:5 diz assim: pois assim diz o Senhor, eu serei um muro de fogo em volta dela, e serei a glória dentro dela. Que tremendo, né? Deus quer ser um muro de fogo em volta de você. Mas dentro de você, Ele quer a glória dEle dentro de você. A glória dEle dentro de você. Um muro de fogo em volta de nós. O tempo todo. Como o Senhor prometeu. O fogo do Espírito Santo sobre nós. Quando Ele disse para João: olha. João disse assim: olha, vai vir um outro, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele vai vir e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Fogo.
fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é um fogo que te acendeia. E você não consegue ficar parado. Você vai lá e acende outras pessoas que estão morrendo. Você não fica quieto no seu canto. Você vai lá e vê pessoas que estão doentes, vai lá e ora por elas. Pessoas que estão precisando, você vai lá e você não teme nada. O Espírito Santo é um fogo. Eu quero dizer para você, Deus precisa trazer a glória dele para ir dentro da igreja. Trazer a glória dele para dentro de você. Será que nós oramos que nem esses grandes homens de Deus oravam? O Espírito Santo, naquela mesma semana, ele falou assim para mim: Elda, eu quero que você faça uma relação de todos os grandes homens da Bíblia, como eles oravam. E eu então peguei minha agenda e comecei a escrever, procurar, comecei a pesquisar na Bíblia todos os grandes homens de Deus, como eles oravam. Sabe por quê? Depois daquela visita que eu tive, eu tinha fome e sede. Eu continuo tendo fome e sede da presença de Deus. Fome e sede de receber mais dele. Fome e sede. Eu estava no meu quarto hoje à tarde, eu falei: Senhor, não me tire essa unção. Não me deixe ficar sem intimidade comigo, ou então tira a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Eu não sei viver sem o teu Espírito Santo, eu não sei viver. Seus planos. É o Espírito Santo do Senhor. Sabe como Jeremias orava? Jeremias 9:1 diz assim: gostaria que a minha cabeça fosse feita de águas e meus olhos fossem fonte de lágrimas, para eu poder chorar dia e noite pela morte da filha do meu povo. Jeremias chorou dia e noite, sabe por quem? Por Jerusalém. Chorou por Israel. Ele chorou por antecipação. Ele sabia que eles iam ser levados cativos. Sabia que Jerusalém, Israel seria destruída. Então ele chorou. Ele disse: então eu queria que a minha cabeça fosse feita com uma fonte de água, para eu ter o que chorar durante a noite e o dia. Será que você tem chorado diante da presença de Deus? Será que você tem se quebrantado como Davi? Davi foi um grande homem de Deus. O homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Em Salmo 6:6 diz assim: eu estou esgotado em gemidos. Por toda noite eu ensopo a minha cama em lágrimas. Inundo meu leito até ficar transbordante. Você fica a noite toda, às vezes, orando que nem Jeremias, que nem Davi? Será que você ensopa a tua cama de lágrimas? Será que você ora desse jeito? Será que realmente você geme como Davi gemia? Será? Como é a sua oração? A sua oração é uma oração mecânica? Você vai lá, ora 30 minutos, estou cansado. Você vai lá, 1 hora, nem dá para mim orar 1 hora. Porque eu sinto dor no corpo, dor isso, dor aquilo. E eu sinto muito sono. Mas vai assistir um filme para você ver. Você às vezes passa a noite toda assistindo um filme. Sabe por quê? A sua carne está muito além do seu espírito. Quando você está realmente orando com a sua alma, com o seu espírito, gemendo diante de Deus, é impossível você não sentir a presença dEle. É impossível. É impossível você orar com a alma e você não querer sair dali. Você não quer sair da presença de Deus. Você não quer. Você tem compartilhado com o Espírito Santo seus sentimentos, seus pensamentos? Espírito Santo, eu tive pensamentos imundos, me perdoa. Você tem dito isso para Ele? Espírito Santo, olha, eu desejo isso, mas eu sei que eu não posso. O que você tem compartilhado com o Espírito Santo de Deus? Você conversa com Ele, fala dos seus sonhos, fala do que
você gostaria que acontecesse na sua vida? Você realmente fala com Ele como um amigo? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Japão, insegura, nunca tinha viajado para outro país. E lá dentro do avião, quando eu estava na França, eu orei e falei assim: Deus, me ajuda. Do Brasil até a França, você tem brasileiros que te ajudam. E depois? Só tinha um inglês e um nihongo. Eu falei: Deus, e agora? Como que eu vou comer? Como que eu vou ficar? Como que eu vou achar as coisas? O que eu vou fazer? O Espírito Santo sempre cuida da gente, sabe? Seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Ele colocou uma brasileira do meu lado, que era casada com um japonês, fazia muito tempo que morava no Japão. E ela falava muito bem o nihongo. E ela então me ajudou em tudo. Era a única brasileira que eu vi ali naquele avião. E o Espírito Santo colocou ela do meu lado. Lembro-me também que eu tive uma experiência no trem, quando saía de Ashikaga, uma cidade para Moca, a cidade que eu morava. E aí fazia uma conexão em Oyama. E aquela transição era muito rápida, porque lá os trens, eles ficam segundos de sair, porque tem horário, eles cumprem o horário certinho, não é que nem no Brasil. E aí eles fecham a porta rapidamente. E eu então parei naquela baldeação. Eu não sabia falar nihongo, tinha acabado de chegar no Japão. E eu então pedi para minha irmã escrever para mim. E aí minha irmã escreveu o que eu devia falar. E eu falava assim: Kokoa doko desu ka? E ficava lendo assim, bem devagar. Eu perguntava: onde é aqui? Perguntava assim: Kokoa Ishibashi Ikutamenua doko no desha ni norebai desu ka? E ficava lendo, assim, bem detalhado. Olha, que trem é para me pegar? Esse trem vai para Ishibashi? Que situação, gente. Agora parece tão simples, mas lá, eu naquele desespero, o meu irmão me esperando lá em Ishibashi, tinha um horário para eles me esperar e chegar ali. E de repente, eu falei: Espírito Santo, me ajuda. Chegou uma criança de 7 ou 8 anos e me pegou pela mão, me colocou dentro do trem. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, era o trem que eu queria pegar. E sabe o que eu descobri? Que crianças ali, elas, até os pais ficam até 6 horas da tarde na rua. Mas depois, nem depois das 6 horas não fica nem com os pais. Sabe que hora que era? Quase 9h15 da noite. Eu procurei aquela criança no trem e não achei. Eu tenho certeza que foi um anjo do Senhor que me colocou ali dentro. Eu quero dizer para você que Deus, Ele cuida dos seus. Quando nós confiamos, Ele está como um fogo em volta de nós. Ele está ali, não importa onde, não importa em que lugar que você vá. O Espírito Santo está cuidando de você. João 14:26 diz assim: o amigo, nosso amigo consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, a meu pedido, disse Jesus, irá esclarecer tudo a vocês. Tudo Ele vai esclarecer. Tudo, Ele não vai deixar você em dúvida. Tudo, Ele vai te ajudar. Tudo. Mas será que nessa terra você tem contato com a presença do Espírito Santo na sua vida? Será? Será que você tem contato com a presença dEle? Será que nós oramos que nem Neemias? Neemias, quando soube que Israel tinha sido levado e aquele povo, o que tinha ficado lá no exílio, estava ali na maior vergonha, nas ruínas. Jerusalém queimada, os portões, os muros. Então,
A Bíblia fala que Neemias, no capítulo 1, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ele orou e jejuou vários dias por Jerusalém. É o Espírito E Deus o enviou para lá e ele restaurou. sobre as nossas vidas. Ele restaurou não só os muros, mas restaurou Vem com toda Jerusalém. natural. Inunda os nossos corações. Quando você ora, quando você jejua, quando você paga um preço, Deus te levanta numa dimensão maior, num nível mais profundo. Deus te levanta. Mas como Deus vai confiar em alguém que não tem intimidade com Ele? Como Deus vai confiar uma missão importante aqui na terra para alguém que só lembra dele quando vai na igreja? Só lembra de pegar a Bíblia quando vai na igreja e ainda tira as poeiras? Em nossos corações. Como você quer ser usado por Deus? Como você quer ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus? Jeremias 2,17 diz assim: não foi você mesmo que procurou isso? Ao abandonar o Senhor, seu Deus, enquanto Ele te conduzia pelo caminho? Você abandonou Deus. Você tem abandonado Deus. E Deus vai cobrar de você quando você chegar diante dEle no trono. Você tem abandonado Deus. Você tem abandonado Deus. O seu emprego é muito mais importante do que Deus. A sua cama é muito mais importante do que Deus. O Espírito de Deus está. A sua família está acima de Deus. E outras coisas mais está acima de Deus. Isaías clamou assim: o braço do Senhor não é curto demais para salvar, nem os seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia os teus pecados fazem separação entre você e seu Deus, e Ele esconde o rosto de vocês para que vocês não vejam. Ele não ouve e nem olha para você. Quando os seus pecados estão à tona, quando você não se importa com a mentirinha, quando você não se importa em uma prostituição, quando você não se importa no que os seus olhos vê na internet ou na TV, quando você não se importa com aquilo que você fala, palavras de maldição o tempo todo, maldição com seus filhos, maldição com seu marido, maldição, e aí vem a maldição na sua casa, palavras de maldição. O que é que tem dentro de você? Será que é o Espírito Santo mesmo? Porque o Espírito Santo, quando está dentro de uma pessoa, ela produz frutos do Espírito Santo e não frutos da carne. Se a sua língua é uma língua amaldiçoada, que traz miséria e morte para a vida das pessoas, você não tem o Espírito Santo dentro de você. Você não tem o Espírito Santo dentro de você. E depois não sabe porque sua família está em ruínas. Não sabe porque seus filhos estão em ruínas. Seus pais estão em ruínas. Porque você não tem abençoado a sua família. Pois o Espírito de Deus. Nossa pobreza em oração tem sido o resultado de todo o nosso fracasso. Eu quero dizer para você que ninguém que traz uma palavra de Deus deixa o quarto de oração com suor na alma, com lágrimas no rosto, e depois chega para uma pessoa e diz assim: olha, Jesus te ama, só apenas isso. Sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim: olha, Deus fica irado todos os dias se você não se arrepender dos seus pecados. Deus fica irado com você todos os dias quando você não se arrepende dos seus pecados. Pecados mesquinhos, pecados pequenos ou grandes, para Deus não importa, é pecado. Ninguém que se prostra de joelhos tem medo de diabo. Ninguém teme os demônios. Ninguém teme, pode vir o inferno todo contra você. Você não teme? Deus quer ver dentro de você o brilho da eternidade nos seus olhos, não o brilho do mundo nos seus olhos.
Jeremias 2:27 diz assim: pois eles voltam as costas para mim, em lugar de mostrarem a face. Quando, porém, os problemas surgirem, eles suplicarão: desperta, Deus, salva-nos. E eu direi: onde estão os deuses que vocês fizeram para si? Quando vierem os problemas na sua casa, o que Deus vai te dizer? Vai lá, pede socorro para a internet, pede socorro para o Facebook, pede socorro para o Instagram, vai lá, pede socorro para o WhatsApp, vai lá, pede televisão, me ajuda. É isso que você vai fazer? É isso que você vai fazer? Você vai pedir socorro para esses deuses que você tem adorado? Que você tem servido? E que quando você chegar diante do Deus Todo-Poderoso, você vai prestar conta de todo o seu tempo que você perdeu aqui nessa terra? A água está jorrando do céu, mas nós estamos ali satisfeitos com umas gotinhas que caem na nossa cabeça. E a água de Deus está jorrando dos céus. Estão abertas para quem quiser. Para quem quiser. E nós temos olhos tão secos como o deserto, que quando nós oramos, nós não choramos, nós não gememos. Joel clamava: assim diz o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro, com lamento. Rasguem o vosso coração e não as suas restas, não as suas roupas. Volte para o Senhor. E diz ainda mais: o Deus de vocês, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é vagaroso para irar, Ele é rico em graça. E Ele deseja mudar a ideia a respeito do desastre. Deus muda. Deus muda. Se você está numa situação de morte, Deus muda para a vida. Se você está numa situação de ruína, Deus te levanta. Os que descobriram o segredo de Deus foram aqueles que tiveram Getsêmani, que nem Jesus lá no deserto. Choraram, falaram com o Pai, com lágrimas, gemeram com dores de parto pelo avivamento, gemeram com dores de parto pela sua família. Pessoas que ninguém nem os conhece estão lá no seu lugar secreto. Você que está na sua enquanto casa, muitos são conhecidos no mundo afora, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós sabemos que tem muitos que vão pregar o evangelho que não são conhecidos nem no inferno. Santo do Senhor. Mas quando você está no seu lugar secreto, o diabo sabe que você está orando. Deus também sabe que você está orando. Se você fala para o seu discipulador: eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, e o diabo sabe que você não ora, e daí? O diabo vai rir na sua cara e dizer assim: quem é ele? Tens liberdade. Olha o que ele está dizendo, olha o que ela está dizendo. Deus também sabe que realmente você está orando, que realmente você está pagando um preço. No quarto de oração é o lugar onde nós ficamos desnudados, ficamos diminuídos. É o lugar onde ninguém nos conhece. É um lugar onde jamais é enganado. E eu quero dizer para você que quando você é superficial no seu quarto de oração, você é superficial em todo o projeto da sua vida. Quando você, lá no seu quarto de oração, você não planta semente, você fracassa. Você fracassa. E eu quero dizer para vocês, meus amados, nessa noite Deus quer incendiar você com o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você faça
Como Salomão disse: olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, eu abrirei a bênção para você e eu sararei a sua família, eu sararei a sua terra, eu sararei tudo em você. Deus disse isso para Salomão. Deus disse isso para o povo. E nós vemos hoje que a humanidade está um caos. O mundo está sendo ferido pelo diabo, por Satanás. Sabemos que é a última hora da igreja nessa terra. Então, amados, é hora de você acordar. É hora de você dizer: Deus, eis-me aqui. Deus, eu quero, Senhor, usa-me. Deus te deu a aliança de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a única coisa que Ele quer é que você busque. Quanto mais profunda for a sua oração, quanto mais extensa foi a sua busca por Deus, mais o Espírito Santo vai te encher. E você não vai ter cisternas vazias. Você vai ter, sim, o fogo do Espírito Santo dentro de você. Essa chama tão acesa, tão profunda dentro do teu ser. E aí todo desafio que Deus colocar na sua mão, você não vai ter medo. Eu quero, meu amado, que você feche os seus olhos agora e diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu quero que você, nessa noite, permita que os mistérios de Deus sejam revelados na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que eu sei que não foram batizadas com o Espírito Santo. E nessa noite, nós vamos estar orando para que você seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Quando você ora em línguas, meu amado, você aumenta a sua capacidade de hospedar a presença e o poder de Deus. Você permite que os mistérios sejam revelados. Quando você ora no Espírito, ora em línguas, o seu ser é rejuvenescido. É por isso que nessa noite, peça para o Senhor: Senhor, eu não fui batizada com o Espírito Santo, eu quero ser nessa noite. Ore e diga: Senhor, eu quero receber essa unção, a unção dobrar o teu Espírito Santo. Eu quero receber uma intimidade maior. Eu quero, Senhor. Formado por suas mãos, eu quero. Sopro de fogo do Aprenda a se render, meu amado. Essa noite, se você se render, pode ter certeza que Deus vai jorrar sobre você. O Espírito Santo vai vir sobre a sua boca. Você vai falar no Espírito, porque Ele está aqui. Ele está aqui e Ele vai fazer. Ele está aqui e Ele quer ministrar sobre a sua vida. Fogo santo, que é a glória de Deus. Fogo santo que vai descer do céu nessa noite e vai inundar a sua vida. Então diga: Senhor, me prepara para ser incendiado nessa noite. Senhor, me prepara. Senhor, eu quero essa unção. Eu quero intimidade com o teu Espírito Santo. Eu quero, Pai. Eu tinha uma direção do Espírito Santo nessa noite. Nós vamos estar tirando as cadeiras aqui do meio, as cadeiras da frente. E as guerreiras vão estar fazendo um túnel de fogo. Elas vão estar orando por você. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você vai receber nessa noite. Se você quer receber fome e sede, se você quer que acenda essa chama dentro de você do Espírito Santo de Deus, Ele vai acender. Eu tenho certeza que você vai receber uma unção tremenda do Espírito Santo. Eu quero que você se renda a Ele nessa noite. Esqueça as outras pessoas. E enquanto nós estivermos orando, eu quero que você, onde você estiver, esteja intercedendo por você, esteja orando: Deus, ministra na minha vida, eu quero receber. Eu não quero que você se distraia enquanto nós estivermos orando.
pastor disse que ele vai fazer a oração final. Se você quiser ficar e ser abençoado por Deus, se eu fosse você, eu não perdia. Porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida nessa noite. Nós queremos dar uma direção, então. Queremos orar por todos. Mas também, depois de orarmos, se você quiser, depois de receber a oração, sair, aí tudo bem, aí você fica livre, você não precisa esperar orar por todo mundo para depois ter aquele período de encerramento, ok? Mas se fosse você, eu não perderia, não sairia antes de receber uma oração. Aí você pode colocar as suas coisas, as cadeiras serão todas empilhadas, não tem como tirar só do meio, porque aí impossibilita o corredor. Tira daqui também, que aí nós vamos tirar tudo, tá? Empilhar as cadeiras e aí nós vamos orar. Só que, deixa eu orar com você primeiro, deixa eu orar abençoando essa semana, para que você possa ser muito abençoado durante essa semana, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa celebração, obrigado, Espírito Santo, pela maneira como o Senhor tem estado conosco, obrigado pela maneira como o Senhor usou a pastora Elda, obrigado pela maneira como o Senhor usou o pastor Paulo, obrigado por essas conferências, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor tem tanto a fazer, Senhor, sabemos que é só o começo. Nós te agradecemos, ó Deus, que a semana de cada um aqui seja poderosamente abençoada, em nome de Jesus. Amém?